Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira chegou no meio do feriadão, muita gente passeando, então hoje vai ser pouca gente aqui vendo o vídeo, com certeza deve ter pouca gente, mas não tem problema, nós estamos aqui, hoje vamos fazer quase uma fofoquinha, porque hoje tá mais tranquilo e tudo mais. Dia 1/11/2021, quase acabando 2021, logo a gente entra no ano prometido, ano prometido 2022, eu não sei o que vai ser 2023 no planeta, ainda não sei o que vai acontecer no planeta. No Brasil disseram que vai ter um crescimento, o espiritual me comentando, dando a entender, não pegando e falando assim, olha, 2023 vai ter, o espírito não fala assim não, viu, gente, não fala assim não, os caras dão a entender, tá, eles vão falando por parábola, calma, 2023 melhora bastante, então eles falam dessas formas, né, e dentro disso, dentro desses cenários, as coisas, nós podemos entender que não vai ser um ano muito agradável. 2021 também não está sendo um ano muito lindo nem maravilhoso, ou seja, já faz uns 2 anos que nós estamos num ano que não está sendo muito gostosinho não, né? Uns anos meio ruim, né? Esse coronguinho aí, ele conseguiu deixar pior uma coisa que já estava ruim. Meu Deus do céu, pela misericórdia. Olha, eu vou falar para você, olha o gatinho de costas, estão brincando de esconde-esconde, rapaz, olha, não é possível. Bom, o dólar na sexta-feira ele fechou com uma leve alta de 0,37%, mas fechou em R$ 5,65, altíssimo, R$ 5,65 é altíssimo. O meu medo era passar disso daí, deixar passar e atravessar os 85. Atravessou 85, já chegamos a R$6 o dólar. Então tem que tomar muito cuidado disso daí. O Banco Central que falou que ia fazer os investimentos toda segunda e quarta-feira, que ia fazer, eu não sei que tipo de investimento que era. A gente pensava que era coisas grossas, mas parece que só se faltar um pouco de liquidez, nós entra. Poxa, eu pensei que ia entrar mesmo para gerar liquidez e tudo mais, mas não está acontecendo. Infelizmente o dólar está do jeito que está, não está se resolvendo de fato o problema da questão do câmbio, que era uma questão que deveria ser resolvida na raiz, na fonte. Tem que parar de ser algo para se investir, certo? Se não acabar com isso, nós vamos ter problemas com isso, infelizmente. Bom, depois do dólar, o que está acontecendo com a bolsa? Bom, hoje a bolsa abre, professor? Hoje a bolsa abre, mas amanhã não, porque amanhã é feriado dos defuntos, dos finados, né? Finado, o finado fulano, o finado padre, compadre José, o compadre não sei o que e tal lá, o pessoal costuma falar. Então, o finado significa dia dos falecidos, ou dia dos mortos. Por isso também que fala do dia do Halloween, que as pessoas não sabem, mas se você tem várias versões, né? Eu vou dar uma versão do que eu acabei aprendendo. A versão do Halloween, ela veio inclusive de uma versão meio que mexicana. A versão que eu conheço, hein, gente? Pelo amor de Deus, cada um tem a sua versão. E lá no México, dizem eles que antes do Dia dos Mortos, é liberado para os mortos saírem, fazerem as suas caminhadas, passear, e é onde todo mundo tem que ficar suas restrições, aquelas coisas. Seria mais ou menos, sabe a quaresma que nós temos no carnaval? Seria a quaresma dos finados, do aniversário dos coisas. É quaresma, como se fosse uma quaresma, onde eles soltam os espíritos antes, para que eles possam passear e ver as pessoas indo visitar eles nos túmulos. Ou seja, porque os espíritos não ficam lá no túmulo. Então, para que eles possam ver e rever os entes e tudo mais, libera antes e depois no dia seguinte, do dia 2, ou seja, no dia 3, fecha tudo de novo. Ou seja,
seria mais ou menos 3 dias de liberação para os espíritos poderem sair e fazer as coisas. Então por isso que fala que é o dia das bruxas, porque as bruxas estão soltas, os espíritos estão soltos, e aí eles podem influenciar a vida das pessoas para cima e para baixo e tudo mais. Bom, eu não estou sentindo mais muito essas coisas das energias. Os espíritos fizeram um bloqueio tão grande em volta que essas energias estão sendo evitados de eu receber e de perceber, graças a Deus. Isso é algo bom, mas eu acabo também não percebendo o que está acontecendo. Então, tem um feriadão nosso aqui que não abre Bolsa de Valores, que é o Dia dos Mortos. E espero que as bolsas de valores não morram também, junto com eles. E tem um detalhe interessante, o DAX hoje está subindo fortemente. Não sei se vai ficar, porque na sexta-feira estava também fazendo um movimento, e a hora que o vídeo até foi publicado já não estava aquele valor, já estava bem menos, ou seja, oscilação muito alta. Então, agora, eu vendo agora, nesse exato momento, 7h40 da manhã, tá com subida, mas vocês vão ver o vídeo 8h30, tá lá quando termina a gravação, e mais posto, e mais o tempo de subir o vídeo, mais de processar o vídeo na internet e tudo mais, né? Então o DAX, ele tá ali subindo 0,9, 15.826, bem forte, bem robusto, bem cheio. Pode ser por causa do COP26? Pode ser, porque vai ditar algumas tendências novas no mercado, por exemplo. E o Bovespa na sexta-feira fechou com uma queda violenta de 2,1%, fechando em 103.500. Olha só que interessante. Quando eu falei que ia chegar perto de 100 mil, cara, vocês não têm noção de especialistas, porque agora virou moda, né? Tudo é especialista, né? Você trabalhou numa corretora de ações, você vira especialista. Ai, você é um especialista. Virou gerente numa corretora, ai, o especialista. O cara é um policial ele já é especialista. Não, filho, não é especialista. Ele trabalha na área, então ele tem um pouquinho mais de conhecimento, mas especialista é uma pessoa que fica estudando, analisando coisas só naquilo e fica só naquele planeta e virou um expert, tanto que não erra de jeito nenhum. Agora, como esses especialistas falaram que eu tava louco, que não ia chegar isso nunca, e chegou, então, meu filho, especialista sou eu, não são vocês não, certo? Pelo menos pelo dicionário. Porque o dicionário fala que o especialista, ele não costuma errar. Certo? Então, gente, tem que tomar um cuidado com esse termo especialista, que eu vejo jornal colocando tudo. Os especialistas falaram não sei o que do presidente, o especialista falou que não sei o que da saúde. Você vai ver quem que é esse especialista? Você fala, mas rapaz, o cara não tem PhD em presidência, não tem doutorado em presidência, não. Ele é um cara que tá ali, só porque dá aula em algum lugar, os caras colocam como especialista. Ah, tenha paciência, não. A gente tem que tomar um cuidado com isso daí, moço. Ah, tem que colocar um professor da área tal, de uma faculdade tal, que tá falando não sei o que, ou de algum setor, XY, do empresário, sei lá o que. Agora colocar como especialista é duro, hein? É duro, hein? Tanto é que na medicina você tem especialização. Então ele se torna especialista. Por quê? Porque, vamos lá, no mundo médico ele pode ser de tudo. Ele nasce como se fosse um clínico geral. Apesar que tem que se formar em clínico geral, mas ele se forma, entre aspas, em clínico geral. Aí dali ele vai fazer a especialização dele. Então ele vai só cuidar de osso, então ele vai só cirurgia de osso, então ele vai aprofundar osso, entender osso, como é que é osso, e tudo osso. O cara vai virar o rei do osso. Você perguntar pra ele de outro assunto, eu queria saber do fígado, ele vai falar do fígado, você como se fosse um clínico geral. Mas do osso, ele é o especialista, porque ele convive com o osso, trabalha com o osso, só mexe com o osso, o negócio dele é osso. Qualquer problema de osso tem que mandar pro cara, porque ele é o especialista. Agora esse povo aí fala que é especialista, não sei o que. Especialista do que, moço? Ah, eu sou especialista em mediunidade. É isso que o povo fica fazendo. E a bolsa caiu 2,1, fechando 103.500.
tem uma tendência, como hoje está muito fraquinho, se não tiver e como não deve ter investidores internacionais, ele vai ficar com um movimento muito baixo, muito baixo. Hoje a tendência é de uma movimentação muito baixa, mas é o seguinte, pode ser uma movimentação muito baixa, não significa que tem que ser. Porque pode aparecer um investidor aqui e falar, vou pegar todo mundo de surpresa e fazer subir, que nem um foguete, as coisas aqui no Brasil e as ações aqui e tal, não sei o que, pode acontecer. Só que está acontecendo um fenômeno muito interessante que eu estou de olho, que é tipo assim, a bolsa lá no DAX, a bolsa da Alemanha, ela está subindo enormemente. Olha que lindo. Só que também está subindo enormemente a questão da pandemia lá, de infecção lá. Por que das outras vezes afetava a bolsa, afundava tudo e agora não mais? Isso que eu não consigo entender, o que o mercado está analisando. Aonde que ele quer, o que ele está pensando da vida. É isso que eu quero entender. Tem coisas por trás aí que eu não estou conseguindo ver direito. Mas tá estranho, tá estranho. E a bolsa do Brasil tá ficando com um valor muito bom para quem é de fora. Para quem é de fora, tá ficando assim incrível. Só que ainda acho que não é o momento deles virem. Eles vão vir assim que acabar as eleições do ano que vem. Por isso que eu tô falando para vocês. Quando acabar as eleições, vai subir assim as ações de uma forma gigantesca. Quando o próximo presidente assumir, se não for, vamos falar, é um cara da esquerda, vai dar uma sensação de que todos os investidores queriam que a esquerda entrasse. Quando o cara assumir, vai fazer assim... Porque eles costumam fazer isso daí. Claro que lá no ano que vem a gente vai fazer análise, vamos ver tudo de novo. Se eu ainda estiver vivo, a gente vai fazer tudo isso aí bonitinho. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo, porque amanhã Deus pertence, né? Não sei nem se bomba vão soltar, vamos ver como é que vai ser. Porque se sorte alguma coisa assim, fede para todo lado, né? Vamos ver as notícias? Vamos lá, Infomoney. Professor, então a bolsa sobe, baixa? Hoje eu acho que vai ficar naquela coisinha, se for só pessoa física, se não entrar investidor, ela tem uma tendência de subida, porque o investidor, pessoa física, ele costuma entrar e não ficar brincando muito para perder, ele entra e fica. Agora os outros investidores que entram pesadamente, apesar que como é dia 1, e eles já pegaram e fizeram as movimentações de vendas no dia 27, foi mais ou menos dia 26, 27 que teve as vendas brutas. 26, 27. Vamos lá, 28, 29, sexta-feira, já pagou todos os acionistas. Eles teriam que entrar hoje. Então os acionistas teriam que entrar hoje. Mas pode deixar isso para quarta-feira entrar, por causa do feriado. Se não tivesse feriado, estariam entrando hoje com força total na bolsa. Como tem o feriado, pode ser que joguem para quarta, pode ser, vamos ver, não tem como saber. Aí depende de cada corretora. Infomoney. Gargalos de oferta e Covid desaceleram a expansão do PIB dos Estados Unidos. O PIB cresceu a uma taxa anualizada de 2%, depois da expansão de 6,7% no segundo trimestre. Uma taxa anualizada em relação ao trimestre, ou seja, o crescimento que deu do trimestre fez com que o ano anualizado do ano inteiro subisse só 2%. Só que tem um porém, a inflação americana está mais do que 2%, ou seja, os americanos estão desacelerando, andando para trás. Primeira vez na minha vida que eu vejo os americanos começar a andar para trás. Bem-vindo ao mundo brasileiro, americanos virando brasileiros. Meus filhos, a coisa tá estranha, mas vamos que vamos. Infomoney. Foxbit lança solução de pagamentos em Bitcoin para as empresas no Brasil. Novidade também oferece suporte a outras 17 criptomoedas e começa funcionando em uma loja online de vinhos. Ou seja, a criptomoeda está se tornando uma realidade
no Brasil e no mundo. Era o que faltava. A criptomoeda era simplesmente uma ação. Seria mais ou menos o seguinte: eu começo a colocar as ações da Petrobras, por exemplo. Vou falar da Petrobras porque nós vamos falar várias vezes dela aqui ainda. Então seria mais ou menos um exemplo, esse aqui é um exemplo. Eu coloco as ações da Petrobras, por exemplo, para as pessoas poderem ficar comprando e vendendo produtos. Então, se chega lá na você quer comprar um celular. Ah, isso aqui custa 30 ações da Petrobras. Ah, 30 ações da Petrobras? Ah, ok, eu quero. Então, tá aqui, toma 30 ações da Petrobras. Seria mais ou menos isso, eu comprar e vender com ações. Porque as bitcoins, as moedas, criptomoedas, elas são isso. Elas estão em mercado de compra e venda, de oferta e demanda, fazendo as suas devidas oscilações, e seria mais ou menos isso. Interessante isso, se acontecesse de fato uma moeda. Eu vou falar para você, é uma coisa interessante para se criar no Brasil, por exemplo. Olha, rapaz, acabei de ter uma ideia incrível para nós termos o lastro da nossa criptomoeda brasileira. Podia sim ser o índice Bovespa, né? Pegar o índice Bovespa e esse índice fazer com que seja o valor de compra e venda de média das ações e tudo mais. E as pessoas, conforme vai comprando ou vendendo, vai tendo aquelas rentabilidades ou não, e vai ficar naquele negócio ali né? Eu acho que é interessante, rapaz. Gostei disso daí, hein? Gostei disso daí. Então tem essa situação aí que parece que agora é um caminho sem volta, certo? Principalmente de produtos que são vendidos e negociados pela internet. Pois é. Vamos lá. Infomoney. Fraudes contra clientes de bancos crescem 165% em 2021. Pessoas sem conhecimento de segurança digital são alvos preferenciais. Sabe aquele negócio? Mandei um e-mail para você. Eu fiz não sei do que. Eu não sei. Olha, tem um produto aqui que eu quero patrocinar. Você tem um canal. Olha, tem um produto aqui. Eu quero. Clica aqui. Faz a propaganda para mim. Meus queridos, desculpa, mas assim não dá, assim não quero, assim não vou, eu não vou clicar jamais. Mas tem pessoas mais idosas que falam: nossa, o que é isso aqui? Será que veio multa pra mim? Será que vem não sei o que? Eu vou clicar, e tchum, e clica. Eu que sou jovem e tenho um certo entendimento, eu já fico, tenho que ficar analisando 2, 3 coisas para ver se pode, não pode, se é ou se não é. Eu fico imaginando uma pessoa que não tem noção nenhuma, como é que faz? Entra mesmo, aí se afunda de um jeito que não tem para onde ir. E esse é mais um dos perigos. Além de roubarem os celulares e fazerem o Deus acuda, tá vindo esses que a gente chama de phishing, né? De pescar senhas dos outros, que o pessoal fica mandando essas porcarias para pegar e roubar as coisas dos outros. É triste, rapaz do céu. Pensa num negócio do cão, esse planeta, essa coisa, esses humanos, rapaz. O ser humano é incrível como que ele gosta de enganar o próximo. É o amor demoníaco, o amor do demônio é isso daí. Poder 360. Eu acho que chama-se assim, né? Draghi reforça compromissos ambientais do G20, mas não cita imposto mínimo. O primeiro-ministro da Itália, que chama Mario Draghi, eu acho que chama isso aí, reforçou neste domingo que os países do G20 estão empenhados em manter o aquecimento global em até 1,5 graus Celsius até 2050, e eliminar o financiamento do carvão a partir deste ano. Não citou, porém, o imposto mínimo global para combater a evasão fiscal. Então, o que acontece? O pessoal... é tão bonitinho, não sei o que. Bom, a China tentou cortar o carvão do país deles, o que aconteceu? Fundou tudo, eles ficaram sem energia, viram um caos lá, um forfé. Não, eles voltam tudo carvão de novo, volta tudo não sei o que. Porque para você fazer uma transição leva anos, não é assim, eu vou amanhã, uhul.
Não, tá, é gradual, é gradual. E eles vão fazer isso, essa troca. Só que a população é gigantesca, o país deles é gigantesco, não é de um dia para o outro. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Ai, por que não põe eólico? Porque você acha que eu faço assim, ó, plim, já tá cheio de ventilador gerando energia eólica? Não é assim que funciona, gente. Precisa ter extração do minério, depois tem que pegar, processar aquilo, fabricar fabricar o motor, fabricar não sei o que, fabricar não sei o que lá, carregar para o lugar, colocar no lugar, puxar o fiação, ligar a fiação para a rede internacional, para a rede do país inteiro internacional. E fazendo. Então, gente, não é simples as coisas. O povo acha que é plim-plim e acabou tudo. Só se for plim-plim da televisão. Porque daqui não existe isso, não. Infomoney. Por que os investidores devem acompanhar a COP26, que é essa reunião dos climáticos e tudo mais? A Conferência do Clima da ONU promete ser um marco na transição de modelo econômico, viabilizar mercado mundial de carbono e destravar investimentos bilionários. Ou seja, as empresas têm que ficar de olho porque eles vão ditar uma tendência. Ditando essa tendência, eles vão ter que se adaptar, as empresas têm que se adaptar um pouquinho aqui, uma daqui, outra de lá, e vão se adaptando aos poucos para poder enquadrar e absorver todas essas situações. Por quê? Porque é muito dinheiro que vai ter envolvido nisso para estimular essa nova regra, essa nova era, esse novo tudo isso daí. E vocês lembram que eu falei negócio de hidrogênio? Eu falei, olha, o negócio eu acho que é hidrogênio. Eu falei lá atrás, rapaz, lá atrás. Todo mundo, é o elétrico. Eu falei, elétrico não, elétrico destrói a natureza, que é fora do comum, fazer bateria, tudo isso o quê. O negócio vai ser o hidrogênio. O hidrogênio vai ser o futuro que não vai ter mais volta. O hidrogênio está entrando assim com uma força tão grande pelo Japão, por países que fabricam veículos e um monte de coisa, que está fazendo a China entrar nessa onda também, mas um monte de outros países entrando tudo nessa onda. O hidrogênio não vai ter mais como voltar para trás. Todo o futuro dos veículos vai ser tudo baseado em hidrogênio. Vocês vão ver o que vai acontecer. O hidrogênio vai ser o que há. O hidrogênio vai ser a coisa mais incrível. Eu já vi cenas, os caras colocando em condomínios grandes, montando próprias usinas para os próprios moradores abastecer gratuitamente. Coloca lá um gerador eólico, fica lá gerando energia do hidrogênio, chega lá os moradores, enche o seu combustível, vai trabalhar, porque já paga no condomínio as coisas. Vai ser umas coisas incríveis, tipo, eu sou a empresa Shell, por exemplo, um exemplo, tá? Eu vou, qualquer que eu ponho no seu condomínio, eu faço a estrutura aí, a gente faz manutenção e tal. Eles vão ganhar nas manutenções. É como se fosse carro. Eu não ganho mais vendendo carro, eu ganho fazendo a manutenção do carro. Tá entendendo? Você vai lá, tem que fazer manutenção. Todo mês. Manutenção. Aí, entendeu como é que vai ser? Pra mim, não vai ter como fugir disso aí, não. E aí os postos de combustíveis vão ficar indo igual, os postos de combustíveis vão ter uma tendência de ser grandes para poder gerar próprio combustível, e etc. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu acho que vai ser incrível, o futuro bem próximo, gente. Olha, não vai levar 10 anos para estar tudo com hidrogênio para cima e para baixo aí. Não vai, hein? Para mim não vai. Só que tem um detalhe, né? Se tiver uns vazamentos de hidrogênio que é capaz de acontecer, porque o carro vai ficando velho, não sei o que, vai ter que ter alguma coisa de limitação de anos de veículos, né? De idade de veículo, que não vai permitir veículos muito antigos, etc. Porque é colocar no negócio desse vazar e você... Apesar que a gente vê o de gás natural, que também tem uma explosão muito similar, não vê isso daí. E o hidrogênio também muito leve, então ele pega e sobe que nem um foguete para cima. Ele é rápido para ir embora. Bom, vamos lá. Forbes. Líder do G20 tem dificuldade em endurecer meta climática. Mostra esboço de comunicado.
Então, os líderes dos grupos das 20 maiores economias do mundo dirão que buscam limitar o aquecimento global, só que eles estão falando que só vão conseguir fazer em 2050, 2060, que não tem. A China já falou 2050, 2008, Rússia 2060, não tem como. Eles estão falando que não tem para onde ir. Eles vão fazer quando de fato acabar o combustível fóssil no planeta. Porque está previsto para acabar nessa época. Então vai ter que ter a migração de um jeito ou de outro, vai acontecer. Só que vai acontecer tudo junto. Ou seja, todo mundo vai estar no mesmo páreo, na mesma situação. Não vai ser aquela coisa que fala assim, eu fiz porque eu acho bonitinho, e o outro não faz e se dá bem. Entendeu? Financeiramente. O cara não está usando essa energia, o produto dele está mais barato do que o meu. Eu não consigo viver, não consigo vender, e como é que faz? É mais ou menos isso que é o pagode que está acontecendo. Vamos lá. Vamos lá para a política um pouquinho? Vamos. Infomoney. Pacheco do Senado marca reunião com Petrobras para discutir preço dos combustíveis. Não era para o presidente fazer isso? Não era para o ministro de Minas e Energia fazer isso? Vai o presidente do Congresso fazer isso? Que vai ser candidato à presidência da República? Agora eu vou falar uma coisa para você. Se o Pacheco chegar lá, conversar com o presidente da Petrobras, entrar num acordo e fizer algumas mudanças, e ele baixar o combustível, meu caro, esse cara que está como pré-candidato à presidência da República, ele vai virar presidente da República. Porque se o cara fizer isso, é tipo assim, estou colocando um carimbo de incompetência no Bolsonaro sobre esse setor, não estou falando de tudo. Estou colocando um carimbo de incompetência no militar que foi colocado na presidência da Petrobras, que não conseguiu resolver, e estou colocando um carimbo de incompetência nos ministros de Minas e Energia. E eu, como uma pessoa, como representante do Senado, estou resolvendo um problema. Rapaz, e eu vou falar pra você, se ele der a dica do que eu falei que deveria fazer, ele consegue abaixar o combustível. E se ele fizer isso aí, ele ganha. Olha, eu vou falar pra você, hein? Ganha eleição, hein? Por quê? E olha quando que ele foi lá conversar com o negócio da Petrobras. Poder 360. Com diesel em alta, caminhoneiros confirmam a greve a partir desta segunda-feira. Os líderes dos caminhoneiros se mobilizaram para dar início a uma greve nacional a partir de meia-noite desta segunda-feira, dia 1º. A União, no entanto, obteve liminares que proíbem o bloqueio de rodovias federais em 20 estados. Ou seja, o governo federal está criando liminares falando, você não pode protestar, você não pode fazer greve, você não faz... Mas, rapaz do céu, eu achava que a direita brigava pela liberdade. Então tá fazendo a mesma coisa que os outros faziam antes. Não, vou colocar uma liminar, proibir o cara fazer greve porque não pode ter greve. Mas, rapaz, e o grito do povo? E as coisas do povo que tá precisando, tá passando problema? Ou seja, sabe o que tá acontecendo? A esquerda é a mesma coisa que a direita, que é a mesma coisa que o centro, que é a mesma coisa que tudo, não tá nada mudando. Tá tudo como dantes no quartel de Abrantes, como já diz o dito popular. Ué, tá mudando o quê? Nada. Tá fazendo o quê? Nada. Ou seja, você vai protestar por causa de um problema e você não pode protestar por causa de um problema porque eu acho que você não deve, que você vai prejudicar os outros. Eu falei, e aí? Eu faço o quê? Fico com o meu problema, vai piorando o meu problema até chegar num ponto que eu não consigo mandar de caminhão para cima e para baixo. Eu acho que a greve não está acontecendo, porque eu moro na frente de distribuição, de indústrias, e eu vi caminhão andando para cima e para baixo aí, ainda, pelo menos aqui, né? E eu não sei também qual que vai ser o tamanho, como é que vai ser, se o caminhão já estava aqui no final de semana, para descarregar e depois ele entra, porque está falando a partir de hoje, e não que ia entrar todo mundo compulsoriamente tal horário. Vamos ver, eu vou ficar acompanhando, pois é um pouco delicado, afinal de contas está alta. E eu só vi o Pacheco indo lá fazer reunião com a Petrobras. Olha só que interessante, vai juntando as peças do quebra-cabeça. Revista Veja, para a gente encerrar aqui. Outra coisa interessantíssima, saiu na Veja.
A disputa do Centrão pelo passe de Bolsonaro. A disputa para filiar o presidente Jair Bolsonaro a um partido está causando desconforto entre caciques do Centrão. Integrantes do bloco que reúne congressistas de PP, PL, PTB e republicanos afirmam que o chefe do executivo já bateu o martelo para voltar ao PP, legenda que integrou por mais de uma década. Apesar disso, Bolsonaro deu sinais de interesse a diferentes grupos nesta semana e reacendeu as discussões sobre o tema. Olha só como é que é interessante. O Centrão quer o Bolsonaro, só que tem alguns membros dos partidos do Centrão que não quer. Porque veem ele não como um Centrão, mas vê ele como uma direita pura. Só que se ele entrar pro Centrão, sabe o que acontece? Mata a esquerda. Porque aí transforma o Bolsonaro em menos radical, mais centro. Eles vão acompanhar as propagandas, as coisas, ele vai mais pro centro. E aí o opositor dele também vai ser meio centro. Então nós vamos ter duas coisas caminho do meio, do centro. E os extremos saem fora. E aí, no caso, o PT, essas outras coisas, saem fora. Porque vai ter a sua força, mas não vai ter aquela força. Aí vai ficar só o centro. E o Lula, por exemplo, não vai pro centro, mas jamais. Só se ele ficar vice de alguém. Será que o PT gostaria de virar vice? Não, eles não permitem, cara. O coisa deles lá, o estatuto deles, sempre fomenta com que eles sejam um candidato próprio para poder entrar mais deputados, senadores, essas coisas. Então, pelo visto, vou acertar mais uma. O Centrão vai ganhar a eleição. Eu falei que não é nem um lado nem o outro, tem que ser o centro, o meio do caminho. E eu vou acertar mais uma, hein? Mais uma que vai entrar para o meu hall de acertos por aí. Meus queridos, jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe imensamente. Namastê.